Paz do Senhor, Promessistas Zúdia, nós estamos mais uma vez nessa semana para falar com vocês sobre o projeto Transição. Bora lá? O que é o projeto Transição? O projeto Transição é a gente tirar a igreja de dentro das quatro paredes e colocar a igreja dentro dos lares, dentro das casas. Nós passaremos de uma igreja de quatro paredes para uma igreja nos lares, uma igreja com pequenos grupos. Então o projeto Transição, ele vai perdurar ao longo de todo o ano de 2022. Nós só vamos terminar o projeto de transição no final de 2022. Então eu lhe peço no nome de Cristo que você esteja atento às condições do projeto, que você possa ler o projeto, que você possa estar a par do projeto, que vai ser disponibilizado logo mais para toda a igreja de Uberlândia e do Triângulo Mineiro, tá bom? Então o projeto Transição é tirar a igreja de dentro do templo e colocar a igreja nos lares. Pastor, vai fechar a igreja? Não, de maneira nenhuma. A ideia é que ao final do ano de 2022 nós tenhamos uma igreja com pequenos grupos. Nós implantamos já alguns pequenos grupos. A ideia é plantar mais pequenos grupos na cidade de Uberlândia, Uberaba, Araguari, e assim a gente vai crescendo para a glória de Deus, tá bom? Projeto Transição. E como o projeto Transição começa? O projeto Transição começa com o preparo pastoral. O pastor Rodolfo já está se preparando há algum tempo, fazendo leituras, participando de alguns cursos sobre pequeno grupo. Então janeiro e fevereiro é o preparo pastoral, com leituras de livros, com oração, com dedicação, com planejamento. Então em janeiro e fevereiro o pastor Rodolfo está se preparando para poder passar e ministrar o conteúdo para a igreja local, tá bom? E aí vem depois o ensino intencional, que é a segunda etapa, uma série de sermões que vai perdurar ao longo de fevereiro, março e abril, que vai causar sede na gente, sede de crescimento, sede de busca, sede pelas almas, sede de levar a salvação àquelas pessoas que estão perdidas. E aonde, conforme nós vamos tendo sede de levar a salvação, a gente vai encaminhar essas pessoas para onde? Para a igreja direto? A princípio não. A princípio nós vamos levar essas pessoas para o pequeno grupo. Nós vamos ganhar essas pessoas para o pequeno grupo, depois nós vamos ganhar elas para Cristo, depois a gente vai ganhar elas para a igreja. Por isso uma igreja com pequenos grupos. Em vez do nosso irmão visitante, o nosso amigo, ir direto para a igreja e ter aquele impacto cultural, aquele impacto de filosofia, de administração, diferente do que ele está acostumado, para onde nós levamos ele para ele ser inserido no corpo? Para o pequeno grupo. Quando ele se adaptar às características do pequeno grupo, quando ele tiver conhecimento dos irmãos e mais amizade e afinidade com os irmãos do pequeno grupo, vai ficar bem mais fácil de inserir os nossos visitantes na igreja local. Então, ensino intencional é a segunda etapa do projeto de transição, fevereiro, março e abril. E aí vem a terceira etapa, a mobilização para a oração, março e abril, toda a igreja orando em prol dos pequenos grupos, toda a igreja em fervor, em busca, em humilhação diante de Deus, para que o Pai possa mandar pessoas para a gente cuidar, para que o Pai possa mandar pessoas, vidas, almas para a gente zelar. Quinta etapa do projeto de transição,
a mobilização da liderança da igreja. Nós vamos mobilizar, isso vai acontecer lá em abril. Nós vamos mobilizar, capacitar, interagir com a liderança da igreja local, para que a igreja local ela se prepare para poder receber pessoas que Deus mandará, que Deus enviará. E nós sabemos que quando Deus quer salvar, a pessoa ela vem da maneira como ela está, e nós precisaremos aprender a receber essas pessoas como elas estão, para que no passar, no decorrer dos anos, no decorrer do tempo, Deus possa transformá-la e moldá-la, e a gente poder juntos glorificar a Deus pela transformação. Então nós teremos um período de oração com toda a igreja, e depois nós teremos um período somente com a liderança, para que a liderança entenda que Deus vai criar condições para nós podermos pregar o Evangelho. E quando o Evangelho é pregado, pessoas se rendem a Cristo e elas virão como elas estão. Cabe a nós recebê-las, amá-las, cuidá-las como elas estão, porque Cristo proporcionará a transformação. Depois, lá no meio do ano para frente, nós criaremos a escola de líderes. Nós já temos PGs em funcionamento. Se não me falha a memória, são 8 grupos de estudo hoje, 8 PGs, células, casa de paz, todos esses pequenos grupos estão reunidos. Promessistas Údia tem 8 pequenos grupos, entre casa de paz, célula, pequeno grupo, grupo de estudo doutrinário. Nós temos 8 em atividade. Então nós iremos reunir esses líderes, tá bom? Nós iremos reunir os líderes dos pequenos grupos e vamos fazer um período de capacitação, a escola de líderes, e todos aqueles que tiverem predisposição para serem líderes também farão parte dessa escola de líderes. Aonde vai ser, Rodolfo? Na igreja. Vai ter professor de fora, convidado. Nós vamos dar um curso, um mini curso para todos os nossos líderes de pequenos grupos e todos aqueles irmãos que quiserem participar. Até no final do ano de 2022, todos os nossos pequenos grupos terão os seus líderes, os seus representantes, e todos os pequenos grupos terão que estar andando sozinho para a glória de Deus. Hoje eu tenho grupos de estudo bíblico. A maioria desses PGs eu ministro a lição, mas até no final de 2022 a ideia é que todos os nossos pequenos grupos estejam caminhando sozinhos. Após a implantação da escola de líderes, o que acontece de fato? Até lá, no final do ano, nós iremos remodelar os nossos PGs, porque nós precisamos criar mecanismos de adaptação e readaptação para cada ministério, para cada PG que está inserido em locais diferentes da cidade. Então é impossível eu ter todos os PGs com as mesmas características, porque os PGs atingem públicos diferentes, em lugares diferentes, com pensamentos diferentes e com nível cultural diferente, tá bom? Então nós vamos criar alguns mecanismos para melhor adaptação dos PGs, só que até no final do ano nós teremos que ter os nossos PGs 100% trabalhando sozinhos para a glória de Deus. E aí nós vamos começar a criar lá para setembro, outubro, setembro, mais ou menos. Nós vamos começar a falar sobre multiplicação, a multiplicação dos pequenos grupos. Um PG, ele tem para ser um PG, ele precisa ter até no máximo 12 pessoas, 10, 12 pessoas. Passou de 12 pessoas, ele deixa de ser um pequeno grupo. Então, o que vai acontecer com os PGs que tem mais de 12 pessoas? Multiplica.
eles se tornam 2, para a glória de Deus. Só que nesse processo de multiplicação, nós já teremos que ter formado líderes, para que o líder possa assumir o pequeno grupo multiplicador, tá bom? Então é um trabalho constante, incessante, não vai parar. O resto da nossa vida nós vamos trabalhar com formação de líderes. Então é provável que este curso tenha todos os anos daqui para frente. Então lá meados de agosto, setembro, nós vamos começar a trabalhar para multiplicar os nossos pequenos grupos, aqueles pequenos grupos que tiverem mais de 12 pessoas, amém? E aí, com a multiplicação dos pequenos grupos, hoje nós temos 8 pequenos grupos, vamos supor que todos multipliquem, nós vamos em um ano para 16 pequenos grupos. É claro que a multiplicação não é igual para todos, uns vão crescer mais, outros vão crescer menos, outros não vão crescer, outros vão fechar e outros vão ser abertos. Mas vamos supor que hoje todos os nossos pequenos grupos se multipliquem. Nós precisamos ter mais 8 líderes à disposição. Então a formação do líder do pequeno grupo é urgente, é necessária. Eu diria com muita tranquilidade no meu coração que a formação de liderança é para ontem, para que nós possamos assumir, para que nós possamos multiplicar, para que nós possamos assumir essa missão de Cristo Jesus, que é levar o Evangelho à face da terra. Bom, bora lá. Então, após a multiplicação, o planejamento para multiplicação, o que acontece? Nós vamos colocar a estrutura de supervisão. Nós vamos implantar supervisores. Vamos criar líderes que vai tomar conta de alguns pequenos grupos. 2, 3, 4, vai depender da disponibilidade desse líder para que ele possa fazer o melhor trabalho possível para a glória de Deus. E aí é claro que toda essa rede de pequeno grupo, ela vai estar ligada à igreja local, à igreja Promessistas Údia, vai estar ligada aqui em Uberlândia. É necessário ter essa escala, essa padronização, para que nós sejamos responsáveis por toda a administração dos pequenos grupos, beleza? Implantado então a supervisão, todos os supervisores, todos os líderes e todos os PGs responderão ao presidente da igreja local, no caso o pastor Rodolfo, que sou eu, beleza, irmãos? O projeto de transição da igreja de 4 paredes para a igreja nos pequenos grupos, a igreja nos lares, é um projeto extraordinário, tem tudo para crescer, tem tudo para dar certo. E aí lá no final, no começo de 2023, nós vamos ter início aos nossos PGs completos, estruturados, multiplicados, fortalecidos, cheio da presença de Deus, cheio da glória do Espírito Santo. Eu convido você a fazer parte deste projeto Transição, um projeto de crescimento de igreja. Só que uma observação: o projeto Transição é baseado neste livro, que é um projeto maravilhoso, e Wagner Carvalho, ele vai ensinar pra gente todo esse processo. DNA Central, a Igreja Batista de Belo Horizonte. Eles saem de 400 pessoas na igreja para 12.000 pessoas nos pequenos grupos. Nós temos essa condição, Promessistas Údias. Deus vai nos dar essa bênção. A igreja vai crescer, a igreja vai multiplicar e os pequenos grupos serão abençoados. Eu convido você a fazer parte deste projeto. Não fique de fora, porque esse momento é um momento ímpar para a igreja de Cristo Jesus. É um momento ímpar para a igreja de Deus aqui na cidade de Uberlândia. Eu convido você, eu convoco você a fazer parte deste projeto. Se você quer vir comigo, venha no nome de Jesus, aceite esse desafio e vamos crescer para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Aqui então eu termino a apresentação do projeto Transição, que é um dos projetos que nós temos para a igreja
de Uberlândia. Tá bom, irmãos? Um grande abraço. Eu convoco você a fazer parte deste momento de transição desta igreja, e daqui a 2-3 anos vocês vão ver que nós vamos estar com 50 novos membros para a glória de Deus. Em nome de Jesus, faça parte do projeto Transição. Até mais e fique com Deus.